Olá, amigos! Juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E essa semana nós estudamos o capítulo 4 do livro de Gênesis, falamos sobre o legado de Caim e chegamos ao final da lição número 3, uma lição que foi muito proveitosa, tiramos muitos proveitos para a nossa vida espiritual. E eu quero só tirar algumas aplicações para a nossa vida hoje. Porém, eu quero antes orar com você. Feche os olhos e falemos com Deus. Senhor, ilumina nossa mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós aprendemos nessa lição algumas coisas importantes, né? E uma delas, por exemplo, é que adoração não é aquilo que eu quero dar ao Senhor, mas é aquilo que Deus pede. E nós vimos ali o contraste entre Caim e o seu irmão Abel. Vimos ali realmente o contraste entre o injusto e o justo. Não só a sua personalidade, o seu nome, mas também o seu ato de adorar, a adoração. Enquanto Abel deu ao Senhor aquilo que Deus pedia, Caim deu ao Senhor aquilo que ele queria. E é interessante o fato de que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta. Então, lembre-se sempre disso, a adoração não é aquilo que eu quero dar, mas é aquilo que Deus pede. O segundo ponto que eu quero destacar nessa lição é muito cuidado com o que você acaricia no seu coração. Muito cuidado em você represar no seu coração sentimentos, pensamentos, porque eles vão chegar num ponto em que a represa irá estourar e o final vai ser uma avalanche de dor, de sofrimento, como aconteceu com Caim, se levantando contra o seu irmão e tirando a vida de um justo. Outra coisa importante dessa lição que nós aprendemos essa semana é a seguinte: o nosso pecado trará consequência para a nossa vida e também para a nossa descendência. Exatamente. Veja só o que aconteceu, né, com o pecado cometido por Caim. A tragédia trouxe consequências seríssimas para a humanidade. Muito sério isso, não é verdade? Outra lição é que o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Vimos ali na experiência de Caim, o Senhor, né, diante da punição, quando Caim ele diz para o Senhor: olha, é muito pesado, eu não aguento, eu vou me matar, não tem como eu suportar isso. E Deus então ali, ele mostra-se compassivo, ele demonstra a sua graça, colocando um sinal sobre Caim. E aqui há um aspecto muito importante, né? É sempre importante enxergar a necessidade que temos da presença de Deus. Quando Deus diz que Caim iria viver como um fugitivo, né, fugindo de sua presença, ele vê que sem a presença de Deus não teria condições de sobreviver. Ninguém pode sobreviver longe da presença de Deus. Lembre-se disso. Bom, chegando aqui no finalmente, né, vimos ali realmente a degradação do gênero humano, vimos como o pecado de Caim trouxe consequências seríssimas, né? Nós temos ali o relato de Lameque, que instituiu a poligamia, quando o seu avô, ele era uma pessoa que vivia dentro de um casamento monogâmico. Lameque passou a viver dentro de um casamento poligâmico, casando-se com duas mulheres, enquanto Caim nega o seu crime. Lameque, nos versos 23 e 24 do capítulo 4, faz questão de tornar público e se vangloriar dele. E por conta dessa situação toda, a humanidade foi de mal a pior. O capítulo termina com o nascimento de Sete, nos versículos 25 e 26, mostrando ali a expectativa novamente do casal, após a morte de Abel, em cima desse filho, né, que seria aí a descendência, o descendente, né, da mulher, né, a semente messiânica, com relação à profecia de Gênesis 3,15. Bom, embora agora nós vemos aí esse novo evento, né, o nascimento de Sete, nós encontramos ali em Gênesis capítulo 6, versículo 2, a descendência de Sete, né, e a descendência de Caim. Você sabe que Sete, né, ele deu a origem a essa linhagem da onde veio Enoque, da onde veio Matusalém, da onde veio Noé.
mas a descendência de Caim, nós vemos ali uma linhagem que não se voltava para o Senhor, não buscava o Senhor. E essa linhagem de Caim era conhecida como as filhas dos homens, descritas ali, né, ali em Gênesis 6:2, enquanto a linhagem de Sete é conhecida ali em Gênesis 6:2 como os filhos de Deus, mostrando ali um contraste entre aqueles que eram setitas, né, que tinham então a imagem de Deus pela sua vida, pelo seu comportamento, pela sua fé no Criador e também no Redentor, enquanto as filhas dos homens representavam a descendência de Caim, que na realidade viviam em rebelião contra Deus, em rebelião contra a verdade de Deus naquele momento. E o problema todo da humanidade foi quando estas duas linhagens começaram a se unir. E aí, Gênesis capítulo 6, versículo 5, mostra em que ponto chegou a humanidade, quando o coração do homem era totalmente mal todo o desígnio do coração humano. O fato é que, embora em meio a toda essa degradação, a toda essa corrupção, Deus tinha os seus representantes. Eu acho que a lição mostra que em meio a toda essa corrupção, Deus ele levanta pessoas como Enoque. Exatamente. Enoque, capítulo 5, versículo 22 e 24, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Enoque foi tomado por Deus para a eternidade. Deus o tomou para si. Que relato fantástico a respeito da vida deste homem, que era um profeta. Enoque era pai de Matusalém, e é interessante que o nome Matusalém era um testemunho para as pessoas daquela época. A Bíblia diz que Enoque, né, ele era um homem que pregava a justiça. Está lá em Judas, né, Judas fala sobre isso, que Enoque ele era um pregador da justiça. E como profeta de Deus, Enoque ele muitas das vezes advertia o povo. Pessoas justas iam procurar Enoque para ouvir de suas revelações. Enoque ele revelou sobre a segunda vinda do Senhor, a volta do Senhor Jesus. Olha que coisa, naquela época ele não só falava para os justos, mas ele também falava ali na terra onde Caim fugia da presença do Senhor. Ele pregava também para estes, ele falava a respeito destes. Ou seja, com certeza, antes de trazer o dilúvio sobre a terra, Deus advertiu aquelas pessoas através de Enoque, através de Noé, Matusalém, através de seus representantes. O nome Matusalém, colocado por Enoque, significa a sua morte trará. De fato, Matusalém morre exatamente no ano do dilúvio. Quando ele morre, o dilúvio vem. Ou seja, Deus ele deu oportunidades para aquela humanidade que havia se distanciado de seu caráter, de seus propósitos, mas a graça ela tem sempre um limite. A graça ela não permanece para sempre. A oportunidade é dada. Cabe ao ser humano decidir, escolher sim ou não. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima.